Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando hoje o primeiro podcast do módulo 1 do projeto Território Cultural. O Território Cultural é um projeto de qualificação de gestores realizado pela Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com o Senac Rio, com o objetivo de capacitar gestores e técnicos culturais de municípios do Estado, promovendo o fortalecimento da gestão cultural e das políticas públicas municipais do interior fluminense. Eu estou aqui com Leonardo Alves, né, que vai ser o meu parceiro aqui de conversa. Prazer, Leonardo, tá Prazer. aqui com você. Vou me apresentar rapidinho, vou ler a mini bio do Léo. Posso chamar de Léo? Por favor. Então, pronto, vamos lá. Meu nome é Luciana Guilherme, eu sou professora do programa de pós-graduação em Economia Criativa, Estratégia e Inovação da ESPM Rio. Sou sócia da Tempo de Hermes, Projetos Criativos, e sou doutora em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pelo UFRJ, com mestrado em Administração e também graduação em Administração. Então, eu venho de uma trajetória também do campo cultural e estou super à vontade com o Léo, que tem aqui um currículo incrível. Vou ler a mini bio do Léo. Né? O Leonardo Alves é historiador, formado pela Universidade Federal Fluminense e mestrando em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atua como assessor de fomento na Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, onde coordena a execução da Política Nacional Aldir Blanc, no âmbito estadual, e preside o grupo de trabalho da PENAB no Estado do Rio de Janeiro. Foi membro das comissões responsáveis pela implementação das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo no Estado e exerceu a função de diretor do Departamento de Pesquisa e Documentação do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, INEPAC. Um grande prazer, Léo, estar aqui com você. Prazer é meu, Luciana. Isso aí é um pouquinho da carreira da secretaria, né? A secretaria ela acaba que proporciona para a gente experienciar muitas coisas. A Secretaria de Cultura, você faz uma formação interna, né? Pelo tempo que você está na secretaria, você se forma internamente. Mas o prazer é todo meu. Esse projeto, o objetivo é que a gente consiga trabalhar nessa formação, trabalhar nessa capacitação dos gestores para que o Estado do Rio de Janeiro cada vez mais volte a ser essa potência cultural que ele sempre foi, né? Muito bom, Léo. E eu vou começar a conversa continuando falando de você. Você já começou a falar um pouco, e a gente que é do campo da cultura, né? Você falou, tem a trajetória da secretaria, né? Mas como é que é a tua trajetória para além da secretaria no campo cultural e o que mais te motiva a trabalhar nesse campo? A cultura na minha vida entrou desde muito cedo. Eu fui ator mirim de teatro. Acabei me afastando um pouco dessa parte artística com o ensino médio e tudo. Me mudei muito dentro do estado do Rio, mudei em muitos municípios. Então isso acabava dificultando a gente criar laços com certas relações, mas me fez criar laços com o estado do Rio de Janeiro. Então, eu morei no Noroeste Fluminense, eu morei na Baixada, eu morei na capital, eu morei no Norte Fluminense. Então, isso me fez criar esse sentimento mais com o nosso território, né? E fui para a História, que era a área que me encantava desde a infância. Me formei e durante a faculdade eu pensava mais na parte da história econômica, né? A gente entra na história muito na faculdade muito com esse pensamento da justiça social, da parte da economia. E aí, durante o curso, eu percebi que muito mais do que a economia, a relação humana era muito mais importante do que a parte econômica, de fato. E a história cultural, que é um campo encantador pelas práticas, pelas formas, pelas formações, ela me puxou. Nesse meio tempo, eu iniciei o meu estágio no INEPAC. Então, eu fui estagiar na secretaria, dentro do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, no departamento de pesquisa. Durante esse meu estágio, participei da elaboração de alguns processos de tombamento, como o tombamento do Cais do Valongo, o tombamento do terreiro do Joãozinho da Gomeia, e eu já estava como diretor do departamento. E isso só foi me encantando cada vez mais na relação com as pessoas.
A cultura, para mim, muito mais do que aquele trabalho administrativo que a gente faz ali, é quando a gente consegue enxergar isso sendo executado na ponta, isso sendo executado de fato, isso impactando as pessoas. Então, esse trabalho no INEPAC me fez conhecer as pessoas, e quando eu comecei a atuar nas comissões de execuções dessas leis federais, quando vem a pandemia, quando vem a LAB, a Lei Paulo Gustavo, eu comecei a pensar em como, dentro da secretaria, visualizar o impacto mais financeiro. Porque no INEPAC, querendo ou não, a gente tinha mais o impacto do patrimônio, isso. E aí a gente começou a executar, comecei a presenciar mais essa execução financeira da cultura e do apoio a essas pessoas. E, querendo ou não, é mais imediato, né? Você consegue ver isso de forma mais rápida do que no INEPAC, que você tem um acompanhamento de mais longo, você tem relações mais próximas, mas você acaba demorando um pouco mais de tempo. E ali na execução dessas leis, a gente via isso de forma muito rápida, e era um momento muito delicado quando a gente começa a LAB, ali na pandemia, naquela situação em que as pessoas não se viam, você saber que você estava conseguindo ajudar de alguma forma era muito engrandecedor. E isso só fez me encantar cada vez mais, não só pela cultura, como pelo trabalho administrativo também da Secretaria. Muito legal, Léo. Eu acho que a cultura ela tem essa força de abduzir a gente, né? Eu sou como você, eu vim de uma outra área, vim da gestão. No momento que eu tive o contato com esse campo cultural, a gente realmente entende a força, né, essa dimensão simbólica. Você falou do INEPAC, a questão do patrimônio que é tão importante, mas como a cultura ela é simbólica, né, como dizia Gilberto Gil, cidadã e econômica, ela tem essas três dimensões e isso anda muito junto, né, nesse processo de desenvolvimento. Aproveitando que você citou Gilberto Gil, eu não posso, na época que eu dava curso de formação de educação patrimonial, eu sempre colocava a frase dele sobre patrimônio agora não é mais só pedra e cal, patrimônio é suor, patrimônio é sangue. E eu acho que isso é muito simbólico, muito importante, ter essa visão das pessoas, né? Não só da máquina, do computador, do prédio, ver o concreto no ser humano. Sim, não, perfeito. É isso, a cultura ela tem ela é quem a gente é, né? Ela é que a cultura nos constitui como pessoas, como sociedade, né? E ela atravessa a economia também. A economia, ela também é uma expressão da cultura, dependendo de como ela está sendo trabalhada, dos modelos que são desenvolvidos. Então, realmente é um campo apaixonante. E a gente tem muito desafio pela frente, né, nesse sentido. Nessa perspectiva, né, quando a gente fala do cenário da cultura, e esse módulo 1 é um módulo que a gente trata de cultura, de políticas públicas de cultura, de economia criativa, então a gente está falando do simbólico, do cidadão, do econômico, tudo junto, misturado, né, e da PENAB também, a gente vai chegar lá, dei um spoiler, mas não vamos falar agora. Mas, assim, quando você pensa essa cultura, né, numa dimensão que hoje é global e local, né, o glocal, o famoso glocal, a gente tem influências que vêm de fora, a gente tem as influências das nossas próprias identidades, das ancestralidades, da história. Você falou da sua travessia aí pelo estado do Rio de Janeiro, né? Nem sabia que ia trabalhar numa Secretaria de Cultura do Estado, mas que já estava reconhecendo e se vendo nesses lugares. Como é que você vê essas mudanças que têm acontecido de forma tão veloz, né, em termos culturais? E como é que essas mudanças têm influenciado a cultura no Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu tenho uma dimensão da cultura global que interfere na cultura da capital e na cultura das cidades do interior. Como é que você percebe no teu trânsito da secretaria? O principal ponto quando a gente pensa nessas alterações é pensar em tempo. Uhum. E o tempo da capital, ele é muito diferente do tempo do interior. A forma como as relações se dão dentro da capital, ela tem uma impessoalidade, por muitas vezes pelo tamanho, pela velocidade, pela forma como os laços são criados e descriados, feitos e desfeitos na correria do dia a dia, que isso por muitas vezes não acontece no interior. Então,
existe uma diferença muito grande, ao meu ver, quando você vai pensar política capital e interior. E isso é uma coisa que a gestão na secretaria prega de forma muito clara. O interior, ele precisa ser tratado de forma a facilitar aquilo que eles não têm a facilidade que a capital tem. Não adianta a gente pensar da mesma forma. Mas, tentando trazer uma coisa mais generalizada nesse sentido, um ponto que a gente observa muito importante, escutando os municípios, escutando inclusive, aí é um ponto que converge com a capital, é a dificuldade que projetos que são históricos naqueles locais, que têm uma relação com o território, por muitas vezes existem de permanecer. Então, como que você permanece com uma banda civil que não está tendo mais recurso e que está acabando, mas aquela banda é importante para aquela cidade, ela foi onde a mãe daquela pessoa dançou, onde o pai daquela pessoa tocou, ela tem um valor simbólico, às vezes tem até uma sede. Muitas dessas bandas possuem sede dentro do interior. E como atuar nesses espaços, como manter esses espaços. E aí, trazendo experiências de fora, né, a gente vê muitos países financiando de forma continuada alguns projetos que já possuem essa relevância intrínseca a ele. Você não precisa que ele se comprove. Uma grande dificuldade que a gente tem enquanto gestão, e aí é um problema que eu vejo da administração pública como um todo, é que por muitas vezes algumas burocracias dificultam essa relação pessoal. Eu não preciso chegar para um mestre de folia de reis e falar para ele assim, me prova que você é mestre de folia de reis. Ele não tem que me provar nada. Ele já tem um histórico naquilo dali, ele já tem as pessoas que reconhecem ele como mestre, ele já faz aquela atividade muito antes daquele servidor assumir qualquer cargo, sabe? Ele é. Ele não precisa me provar. Só que a gestão, por muitas vezes, tem essa necessidade. Ela tem uma burocracia básica, né? Que a gente não tem como romper. Sim. E com o ciclo que a gente vive muitas vezes dentro da administração pública no estado do Rio e Brasil também, das trocas de gestão, ele tá sempre tendo que se provar. E isso é delicado demais, as pessoas sempre estarem tendo que se provar. Então, algumas medidas como Portugal tem, Inglaterra também, dessas ações continuadas, que é as secretarias já reconhecerem aquele trabalho e ela financiar anualmente, mediante um plano de trabalho, obviamente, a continuidade daquela existência, da existência daquele grupo, a existência daquele espaço, a existência daquela atividade, daquela companhia. Então, isso é uma medida que eu acho muito importante, acelera o processo administrativo, porque você já... Sair da lógica do edital. Você sai um pouco da lógica do edital, é isso, e isso é uma demanda capital e interior. Não, são várias que se divergem, mas essa é uma que eu acho que encontra um ponto comum. Uma escola de samba do Rio de Janeiro, um bloco do interior, trazendo a parte do carnaval, mas dentro das mais diversas manifestações tradicionais e culturais que a gente tem no nosso estado, a gente sempre encontra símbolos de resistência dentro daquela manifestação que mantém aquela atividade viva e que por muitas vezes não é reconhecido. E aí, mais pensando no internacional, mas nacionalmente a gente tem exemplos muito importantes sobre isso. Você comentou, trazendo antes da gente entrar, que você é de Fortaleza, a Lei de Mestres do Ceará, ela é um exemplo de uma forma como você lida com essas pessoas sem ela precisar ficar o tempo todo ali indo até a sua secretaria pedir. É um patrimônio, é um tesouro vivo, exatamente, né? Ele é aquilo, ele não precisa me provar nada. E a política pública pode ser inovadora nesse sentido, né? Exatamente. De promover esse reconhecimento. Não vamos tombar os mestres. Estou fazendo trocadilho. Exato. Mas de fazer esse registro, né? Mas eu fico pensando, Léo, que tem uma dimensão realmente... as tradições, né, as culturas de tradição no Brasil, elas são muito poderosas. A gente tem uma diversidade imensa e o Rio de Janeiro
também, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê no campo da cultura uma relação cada vez mais estreita entre tradição e inovação, né? Tem gente que pensa que tradição é coisa velha, ultrapassada, o que não é de jeito nenhum, nos constitui, mas que pode ser pensada também a partir de uma relação com inovações sociais, com inovações de tecnologias digitais, com novas narrativas, com audiovisual. Eu fucei um pouco lá o site de vocês, da PNAB RJ, né? E fui vendo os projetos, e a gente vê projetos que transitam nessas multilinguagens, né? Integram setores. A gente está falando de economia criativa, existem as pessoas que são só do teatro, mas hoje tem gente que pega o teatro e mistura com audiovisual e coloca a música. Quer dizer, a gente tem uma riqueza e milhares de possibilidades de integrar setores, né? Então, eu não sei, assim, como eu disse, eu fucei um pouco lá no site, investiguei alguns projetos, mas na sua percepção, um pouco dessa tua caminhada, você vê uma juventude que tem pensado o uso dessas tecnologias associadas às tradições dos territórios, assim, nos municípios? Vejo sim, principalmente com a necessidade de guardar legado. A gente tem experiências, trazendo para a questão de projeto, né, muito sobre registro audiovisual dessas pessoas que foram importantes. São quase que inventários de patrimônio imaterial, só que feitos pela sociedade civil, na intenção e na importância de guardar esse legado. A gente tem também na área do patrimônio, aí trazendo mais um pouco para a parte do patrimônio material, muitos trabalhos de scanner, de 3D Map Scan, de equipamentos. A gente sabe que, por exemplo, a igreja de Notre Dame, ela só conseguiu ser restaurada na perfeição que foi porque tinha sido feito um trabalho de 3D nela, e aí você tinha todos os registros. Óbvio que você tem as plantas, que você tem todo o histórico, mas quando você tem um arquivo desse, facilita até mesmo na produção de peças, de restauro, de dimensões, de fato, né, que por muitas vezes, e acelera o processo. Sim. Acho que o mais importante nisso tudo é a velocidade que isso dá. Mas na parte da memória, são muitos projetos de relação. Nesse primeiro ciclo da PNAB, por mais que não dando spoiler do futuro, mas não, mas a gente podemos ir chegando, não tem problema. A gente fez um edital de territórios culturais. Legal. E aí ele foi pensado exatamente para projetos culturais que tivessem relação com o território. Sim. Então, mais do que o proponente, era o projeto ter relação. Porque a gente sabe que por muitas vezes o proponente passa, né? Sim. Então, às vezes vem uma ideia, vem uma coisa legal, vem uma atividade legal ali, e aquela pessoa sai, assume outro lugar. O que fica, né? O que fica ali? E aí, às vezes, aquele projeto fica e é tocado por uma outra pessoa, que tem outro CNPJ. Então, é um outro proponente, é uma outra cabeça, mas aquele projeto está ali. E aí, um dos itens de avaliação desse edital, dos materiais obrigatórios que deveriam ser apresentados, era um vídeo das pessoas que participam ou participaram desse projeto, Sim. relatando como que foi, o que é e o que aquele projeto impacta na vida dela. Muito bom. Então, isso foi um dos materiais que a gente solicitou de comprovação. Você acha, então, que um edital desse, né, ele funciona como uma oportunidade de desenvolvimento para o Rio? Porque se a gente pensar, eu tenho uma cultura e tenho economia que é gerada a partir dessa cultura fluminense, né, que passa por todo o estado. O edital de território, então, funciona como um mecanismo e uma oportunidade de desenvolvimento? Eu vejo mais esse edital de território como um instrumento de manutenção. Manutenção daquilo que já é, não da criação. Mas os editais de fomento podem ser, por muitas vezes, esse pontapé inicial para esses projetos existirem. Também, aí, trazendo para a Lei Paulo Gustavo, nós tivemos um edital chamado Diversidades em Diálogo, que ele visava criação, né? Era seminário, escrita de livros sobre culturas periféricas e marginalizadas, mas gerou frutos de grupos que se reuniram para participar do projeto e que começaram a seguir
com outras atividades naqueles espaços, com aquelas pessoas. Às vezes você não está tratando do espaço, mas está tratando das pessoas que compõem aquele grupo. Então, o edital de fomento direto pode sim ser um caminho de construção dessas oportunidades. Certo. E já que estamos falando de vários ativos culturais fluminenses, assim, eu queria que tu, assim, pela tua caminhada, eu estou sempre puxando por isso, porque a gente está falando de uma formação que fala com o Estado do Rio de Janeiro, né? Então, se você fosse fazer um retrato assim dos principais ativos culturais, os destaques, você falou já de carnaval, você falou do reizado, quais são os grandes ativos culturais? Pergunta difícil, né? A pessoa muito, até porque alguém ali vai reclamar que eu esqueci de alguma coisa. Então que fique claro que eu não vou abordar todos. Isso, destaque pequeno recorte. Para não ter problemas. Tá a gente tem um estado pequeno territorialmente, mas enorme em diversidade, né? Então, a gente tem 92 municípios, e esses 92 municípios você tem serra, você tem litoral, você tem mais diversidade, o mais diverso grupo de pessoas. Então, eu destaco, né, nessa parte, como você falou, o reizado, o carnaval, o artesanato no Rio de Janeiro é muito forte. Você tem a música, você tem o funk, você tem a cultura hip hop. A gente fez as escutas do segundo ciclo da PNAB, a gente correu todas as regiões, e um grupo que sempre estava em todas as escutas era o grupo hip hop, se fazendo presente, sabe? A cultura hip hop se fazendo presente. Então, os mestres de estado de reis, todo... A cultura caiçara, ela é incrível. Aí eu, rememorando minha época de NEPAC, a gente tem um tombamento da época de Darcy Ribeiro, que é o tombamento do litoral fluminense, que é um tombamento de um patrimônio material, não um tombamento natural, mas quando você lê o tombamento, ele é todo pensado na preservação do modo de vida caiçara. Ele é pensado para preservar aquela comunidade tradicional, e não só a natureza, né? O patrimônio natural, ele se relaciona com aquela comunidade tradicional, que é o povo caiçara. Então a gente tem a caiçara, a gente tem a capoeira. A capoeira no Rio de Janeiro é uma coisa enorme. A gente fez também via fomento direto, Fundo Estadual de Cultura, um edital para capoeira construído com os mestres de capoeira. O forró, a gente tem as quadrilhas juninas, que são históricas também no Rio. A gente tem lançado, a gestão tem lançado editais de quadrilha junina. Acho que a gente está no nosso quinto edital de quadrilha junina. E você tem quadrilhas ali de 20 anos, 30 anos, 40 anos, quadrilhas históricas, sabe? Então, isso é um pouco... As bandas, como a gente tinha comentado antes. Olha, que se eu for ficar falando, muita coisa. Por favor, eu não vou te complicar. De alguém. Seria impossível você falar de tudo. Seria impossível, mas eu acho que são marcos assim que ficam bem. Samba. Eu estava esquecendo do samba. Música no geral, mas o samba, gente, é a nossa identidade fluminense, sabe? Sim. Não, é uma força mesmo, uma potência. E aí, diante disso, né? Diante dessa política nacional, Aldir Blanc, diante de todo esse primeiro ciclo que se encerra, já estamos no segundo ciclo, né? Aí eu te pergunto, como é que a Secretaria tem se colocado nesse apoio com os municípios? Quais são os principais mecanismos? Eu sei que esse projeto, né, o que a gente aqui está fazendo, esse videocast Território Cultural, ele já tem uma perspectiva de qualificação dos gestores, dos técnicos, mas eu queria que você, né, que está à frente disso na Secretaria, colocasse para os municípios como é que... os desafios, o que vocês estão fazendo, quais os mecanismos, como é que os municípios podem se articular, né? Tem municípios que talvez ainda não tenham feito uso desse recurso, não tenham se apropriado desse direito, que é uma possibilidade, um direito. Então, Léo. Maravilha. No Rio de Janeiro, a gente tem uma peculiaridade que todos os nossos municípios aderiram à Política Nacional Aldir Blanc. Então, a gente tem todos os municípios com plano de ação, tanto do primeiro ciclo quanto do segundo ciclo. Executar é diferente de você aderir, né? A gente sabe de toda essa dificuldade e tudo. Mas a adesão é importante porque ela deixa
ela garante o direito daquele território, daquele município, de receber o recurso. Se ele executou o primeiro ciclo, se ele executou o segundo, se ele entregou o par, ele garantiu as 5 parcelas para quem aderiu no primeiro e as 4 parcelas para quem só aderiu o segundo. Mas a gente não teve caso, todos os municípios aderiram tanto o primeiro quanto o segundo ciclo. Então, que aí a adesão do segundo ciclo ela já foi uma adesão plurianual. Então você não tem mais a adesão anual, agora é só apresentar o nosso plano de aplicação de recursos. O desafio é a implementação e execução. Isso é um desafio geral. E aí o que nós temos, né? Desde que a secretária Daniele Barros assumiu a secretaria, existe uma preocupação muito grande com a proximidade com o interior e, como a gente tinha comentado antes, dessa diferença entre interior e capital. Ter noção dessa diferença, eu acho que é o principal ponto de partida. E a secretária criou dentro da secretaria um setor chamado Assessoria de Relações Intermunicipais, que é o Denis Carvalho, que é o nosso assessor. Muitos dos que estão assistindo muito provavelmente conhecem o Denis, tem o telefone do Denis, que é quem faz esse contato mais próximo com as secretarias municipais, tá? E é um contato próximo mesmo de telefone, de ligar, de saber, e aí, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? O que você está querendo? Como é que a gente pode te ajudar? É ir lá, é ir ao município, fazer atendimento presencial, é receber os secretários na Secretaria de Estado. Então, esse trabalho com a ponta de gestão, ele é feito diretamente por um setor. Além disso, nós temos também articuladores locais. Então, cada região a gente tem um servidor que fica mais próximo para urgências, para facilitar a comunicação presencial. Então, por exemplo, plano de ação. O plano de ação era um movimento do setor intermunicipal de ficar ligando para os secretários. Aí, já colocou o plano de ação? Ó, tem que subir o plano de ação, olha, isso é um direito de vocês, explicar e tudo. Então, isso funciona muito bem na secretaria. Eu acho que é um dos principais marcos dessa gestão, esse trabalho. A gente fez 2 encontros de gestores esse ano. O nosso primeiro encontro, a gente teve mais de 70 municípios presentes. O segundo também. Então, a gente está com uma representação muito grande. 100%? 100% é quase impossível. É quase impossível. Porque a gente tem uma questão de... Tem muitos estados, né? Muitos a gente estados vê que não conseguem essa meta. Não, bater 100% esse dele, 100%. a gente conseguiu. Isso já é uma grande conquista, E né? isso é uma conquista do Rio, não só da PNAB. Isso é um trabalho que se reflete na Lei Paulo Gustavo também. Sim. Então, a gente é bicampeão, porque a gente já tinha conseguido na Lei Paulo Gustavo e consegue também na PNAB permanecer com esse trabalho. Então, na Lei Aldir Blanc 1, por exemplo, a gente abriu para os municípios quais seriam os editais que nós lançaríamos, nos colocamos à disposição. Na Lei Paulo Gustavo também, a gente sempre busca lançar antes ou divulgar antes para os municípios o que nós vamos fazer, que é para o município, às vezes, até se inspirar, mas não necessariamente, a Secretaria de Estado já vai fazer um edital voltado para essa área. Meu município tem uma outra demanda aqui importante, eu vou atuar mais nessa demanda, vou deixar o Estado com esse outro edital que ele já vai lançar ali e tudo, vou guiar os fazedores de cultura aqui sobre esse edital do Estado ou sobre esse programa que o Estado está lançando. Então, da mesma forma que o município encontra na Secretaria de Estado portas abertas para apoio de tudo que ele precisa, nós também encontramos no município portas abertas para divulgar trabalhos, para auxiliar fazedores de cultura. Nossa, o que a gente tem de município que auxilia os fazedores, às vezes até fazendo leitura de edital que a gente lança, fazendo leitura coletiva, ajudando as pessoas e tudo. Então, isso tem uma articulação importante. A nossa bem relação integrada. com os municípios é muito boa, muito boa. Isso eu presencio e aí é tirar o chapéu tanto para a secretária quanto para o nosso assessor, que é o Denis, que é uma pessoa que foi o que eu falei. Os secretários têm o telefone dele, sabem quem é, conhecem pelo nome e não tem... não há nenhuma relação de superioridade à secretaria e municípios. Muito pelo contrário, é uma relação de parceria, de fato. Qual o maior desafio hoje da secretaria?
na PNAB, pensando que a gente tem recursos até 2027? Pensando em gestão, recurso secretaria ou de todos os municípios, pensando na execução como um Na todo? execução como Execução um todo, da secretaria. da secretaria no Tá. Estado. Tempo. A gente tem... Vamos lá, a gente tem um histórico de recursos entrando na gestão da cultura que nunca entraram, né? Então a gente está ali desde 2020, a gente teve a pandemia, que foi aquele momento horroroso, mas para a cultura, eu acho que a pandemia ela teve um efeito de que as pessoas percebessem a importância da cultura na sua vida, sabe? Quando as pessoas começaram a sentir falta de ir ao teatro, de sentir falta de presenciar uma atividade cultural acontecendo, de achar refúgio nas obras audiovisuais, eu acho De que... manter a saúde De mental, manter a né? saúde mental, que é um pouco de discurso que muitas pessoas fazem, e isso é muito importante ser visto. Acho que foi um momento ali que, querendo ou não, as pessoas perceberam o valor que a cultura tem e quanto ela participa da sua vida sem você perceber. E aí não só cultura como uma questão simbólica, mas a atividade cultural, o produto cultural, como que ele participa da sua vida. Então, eu acho que ali foi um ponto de virada. O setor cultural sofreu muito, foi o primeiro a fechar, o último a abrir, mas a gente teve ali no momento que a gente estava sem um Ministério de Cultura, mas a gente estava com um grupo de secretários muito atuantes. Então, os secretários de cultura estaduais e o movimento cultural... Né? O Fórum dos Secretários. O Fórum dos Secretários, eles se mobilizaram, a bancada da cultura, né? Muito forte dentro do Congresso. Eles se mobilizaram, a gente consegue a Lei Aldir Blanc, e ali é um ponto de virada na cultura. Mesmo sem o sistema estar estruturado ainda da forma como deveria estar, a gente começa a ter uma relação de transferência de recurso, governo federal, governo estadual, e aí tem um trabalho muito grande do Congresso em que esse dinheiro não vai ficar só nos estados, esse dinheiro precisa ir para a ponta dos municípios. E aí o Congresso batalha com isso, consegue que esse dinheiro que a princípio, esse recurso que a princípio seria voltado só para os estados executarem, ele vá para os municípios também, e os municípios realizem as suas execuções, porque a dor do município, por mais que o estado esteja presente, ele não tem a sensação da dor do município, sabe? Então, a ponta é essencial. É onde a gente vive, né? Exato. São nas cidades mesmo. Exatamente. E isso fortalece muito o setor cultural como um todo. No momento de fragilidade, é o momento em que a gente mais se fortalece. Então, a gente tem, com a vinda da Lei Aldir Blanc, com a vinda da Lei Paulo Gustavo, muitas secretarias sendo criadas. A cultura, por muitas vezes, era vista como segundo escalão de secretarias, né? Na administração pública. Então, não tinha aquela importância que hoje em dia se dá à cultura. A gente consegue construir uma política nacional que visa um fomento e que visa um fomento, um ponto muito importante de ser dito, e aí isso precisa ficar marcado para todos os gestores da PNAB, para todos os municípios e estados que trabalham com a PNAB. A PNAB não é só fomento direto. A PNAB é construção de política. Então, esse recurso precisa ser utilizado para a construção da política cultural do seu município ou do seu estado, e não só para fomentar projetos culturais diretamente. O fomento ao projeto cultural de forma direta, ele tem um tempo, ele morre, ele acaba. Quando o projeto finaliza, ele acaba. Agora, a construção da política, ela permanece. E essa é o nascedouro da PNAB, né? A PNAB parte desse princípio. E aí, qual é a dificuldade? Chegando na questão da sua pergunta. A gente teve 3 ciclos de recurso muito grande na cultura em 5 anos. Eu acho que qualquer secretaria, base governamental de secretaria, que não está preparada para lidar com a execução de 100 milhões de reais, consegue lidar com essa execução de 100 milhões de reais em 365 dias. Sabe? E essa foi a realidade Brasil. Se não executa, devolve. Se não se devolve, você não reduz executa, orçamento. Exatamente, você é atendido. Então, você precisa executar, e você sabe da necessidade do setor também. Sim. O gestor que não executa,
ele, de certa forma, está virando as costas por uma necessidade que existe do setor. Então, ele precisa executar. Ele tem essa necessidade de... Porque ele também sofre a pressão da ponta, porque vê anúncio na televisão e vem cá, poxa, tô vendo aí que tá tendo uma coisa chamada Lei Paulo Gustavo. E perder recurso não dá, né? Perder recurso no campo da cultura e no campo da gestão pública. Sim. Eu acho que no campo da gestão pública, devolver recurso na situação que a gente tem do país é uma coisa muito complicada. Sim. E aí isso é uma coisa também que a secretária bate muito. A gente não vai devolver recurso, a gente vai executar. Então a gente tem esse prazo da execução das leis federais e a secretaria não se resume à execução das leis federais, né? Você tem as políticas de pontos de cultura, você tem a política de patrimônio, você tem a política das artes, você tem a lei de incentivo no estado do Rio de Janeiro, que é muito forte. A gente, hoje em dia, operacionaliza a maior lei de incentivo do Brasil. Então, a gente, para além disso, ainda tem o nosso Fundo Geral de Cultura. Então, a gente ainda tem o fomento direto operacionalizado pelo fundo, que a gestão conseguiu destravar durante a pandemia. Então, durante a pandemia, antes de Lab, antes de qualquer coisa, a gente lança os nossos primeiros editais pelo Fundo Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, que não existia. Existia, mas ele não era operacionalizado. Então, na pandemia, a secretária consegue fazer o destravamento do fundo e lança o primeiro edital, que foi a Cultura Presente nas Redes, que era uma coisa pensada quase que como um auxílio emergencial ali para aquelas pessoas que estavam precisando. E aí, depois que a gente destrava o fundo, ele tem um mecanismo de retroalimentação muito interessante, que parte do recurso é executado pelos projetos incentivados pela lei de incentivo, vão para o Fundo Estadual de Cultura, então ele se retroalimenta anualmente. Então a gente tem recurso no fundo para poder executar, então a gente não fica só dependendo das leis federais, a gente tem recurso próprio, é uma peculiaridade do Estado do Rio, e a secretaria não tem o tamanho para gerir isso tudo e nunca vai ter, porque sempre quando você vai aumentando o trabalho, você vai aumentando a necessidade de ter mais braços. Então, o desafio é imenso. O desafio do tempo, temporalidade, para mim, é o principal desafio dentro da secretaria para a execução da Política Nacional de Aldir Blanc. Está falando, então, que a gente tem a PNAB, ok, e a gente está dando uma centralidade a essa discussão, inclusive pela urgência da execução dessa política em termos de recursos, repetindo o que você me falou aqui. Até 2027 a gente tem recursos garantidos, né? Então temos que aproveitá-los com todo esse tempo exíguo da Secretaria Estadual e também das secretarias municipais. O que você, Léo, indicaria para além da PNAB? Ok, os municípios têm que buscar esse recurso, mas eles têm que pensar em política pública, como você falou. Não é só o edital que vai resolver a questão que cada município enfrenta. Quais seriam, assim, as tuas dicas principais? O que você destacaria como importante para um município pensar em termos de estruturação da sua política cultural do município? Maravilha. Basicamente, eu falei sobre tempo, falei sobre demanda de trabalho, mão de obra dentro da secretaria, né? A PNAB ela tem uma articulação, ela tem um mecanismo que 5% do recurso que o município, o estado recebe, que o ente federativo recebe, ele pode utilizar para gestão. Tá? Então, isso é um ponto importante para os secretários. Essa gestão não é só pagar parecerista, porque em muitos lugares esse 5% se torna financiar parecerista. A gente sabe que o recurso que Campos do Goytacazes recebe é diferente do recurso que Carapebus vai receber, ou que Varriçai vai receber, ou que Cambuci vai receber, mas que esse recurso ele precisa ser pensado dentro da realidade daquele município. Esses 5%, eles podem auxiliar em braços na gestão disso. Então, o primeiro ponto que eu vejo como gestor público precisa operacionalizar eu recebo X, eu vou reservar um recurso para facilitar e possibilitar essa operacionalização, porque por muitas você está dizendo que é os 5%. Que são os 5%, que é até 5%. Então, se o município achar, não, eu tenho mais funcionários aqui, eu consigo rodar essa lei com um pouco menos da utilização desses 5. Ou não, eu preciso usar esses 5 todo. Eu preciso
separar desses 5 tantos por cento para pagar os pareceristas que vão analisar os meus projetos de edital. Eu preciso contratar uma empresa parceira para me ajudar na gestão disso aqui. Por conta da prestação de contas futura, por mais que seja muito simplificada a prestação de contas da PNAB, isso daí são méritos do governo federal, eles buscam realmente facilitar esse trabalho de prestação de contas, mas existe uma prestação de contas, existe uma necessidade de burocracia documental e é recurso público, a gente não está lidando com qualquer coisa. E é para a cultura. Sim. Ainda tem um outro ponto, recurso público para a cultura já é visto de forma diferente do que recurso público para qualquer outra coisa. Então a gente precisa estar sempre... O mestre não precisa se provar para a gente, mas a gente precisa sempre se provar para a população, no sentido de que o nosso trabalho é um trabalho sério. Então, buscar um parceiro com esse 5%, buscar assessorias com esse 5%, é um caminho para aliviar a pressão do gestor. E é legal e é permitido. A partir disso, trazer a população para perto na execução não é só uma exigência da lei. A PNAB exige que os conselhos, que a população participe da sua construção. Isso é uma exigência legal, mas isso é essencial para facilitar também o trabalho do gestor na prestação de contas social. Agora... Então, na construção da política, tem o envolvimento da sociedade civil, Sim. do campo cultural, que vai pensar junto com o secretário, Exato. caminhos e possibilidades de aplicação daquele recurso. Certo. Agora, o secretário não pode se limitar a somente seguir aquilo que a sociedade quer. Porque nem tudo que a sociedade quer é aquilo que, de fato, vai construir a política. Essa secretaria... Estou aqui fazendo o papel de aluna para você explicar direitinho e ninguém ter dúvida, né? Assim, essa secretaria pressupõe que tem um conselho de cultura. Porque não existindo o conselho, pode ser um fórum, ela um grupo. vai ter que criar uma instância, né? Uma instância de escuta, para que essa instância seja esse espaço para que oriente a secretaria num caminho certo. Exatamente. Né? Agora, aproveitando isso, tem uma escuta da sociedade, né? Tem uma formulação de política elaborada pela Secretaria de Cultura. E tem uma economia criativa que, geralmente, as pessoas ainda estão avançando nesse sentido. Né? A gente vê, historicamente, muitos projetos com começo, meio e fim, a gente já falou sobre isso, que são importantes, que têm o seu lugar, que precisam ser financiados. Mas, quando a gente pensa em legado, quando a gente pensa em um salto de um desenvolvimento que a cultura também seja econômica, como é que a Secretaria de Cultura pode influenciar esse tipo de política junto a esse campo cultural do município, para que entenda essa ampliação desse olhar? Então, os trabalhos de formação são essenciais. Então, isso aqui que a gente está fazendo é uma formação de gestor. Nada impede que a Secretaria contrate um grupo, uma instituição ou um projeto que vise a capacitação dos fazedores de cultura. A gente tem secretarias que fazem isso, que estão fazendo trabalho de formação. Pode usar dinheiro da PNAB para isso? Desculpa te interromper. Pode. Porque daí já é uma aplicação. E fora dos 5%. Ótimo. Porque é uma atividade. Você está executando uma atividade. Mas aí vou te falar um outro problema que foi o nascedouro da minha fala. Quando você trata da necessidade da participação popular e da participação do fazedor da ponta, na construção da política, por muitas vezes o gestor se pega preso a uma necessidade de executar edital de fomento direto. Porque o que surge é o edital. O que surge é o prêmio. O que surge é a necessidade do recurso chegar... Que é o tradicional. Que é o tradicional. E é porque muitas vezes o fazedor nem vê outros caminhos de se profissionalizar, de criar formas de vivenciar fora gestão. Então, esse trazer para perto ele é importante, ele é necessário, ele é obrigatório, mas ele não tira a responsabilidade do gestor dele ser o executor da política. Então, fazer aquilo que a sociedade pede é também entender que isso daqui eu estou fazendo porque vocês querem, mas isso aqui eu preciso fazer porque eu quero deixar um legado dentro do município. Eu quero fazer um serviço de formação para os fazedores de cultura, para que eles saibam prestar contas de um projeto cultural, que seja uma coisa voltada
ao fomento direto, a princípio, para que a pessoa entenda que ela precisa se formalizar, que ela precisa se... A cultura, querendo ou não, ela ainda é um campo muito informal, né? De profissionalismo muito informal. Então, batalhar isso é uma coisa que, por vezes, as pessoas falam, mas isso não é com a cultura. Deixa para economia, deixa para fazenda, deixa para outros... Não, é para cultura sim. Ensinar o fazedor de cultura como que ele vai precificar aquilo que ele vende, ou precificar o serviço dele, entender que aquilo que ele está fazendo tem valor, não só valor. E aí, gente, pelo amor de Deus, o valor sentimental e o valor cultural é óbvio, mas eu digo precificar para que ele consiga se manter daquilo que ele faz. Para gerar dignidade. Né? Exatamente. É importante. Sim. É importante para, voltando para o artesanato, por exemplo, como a gente estava comentando da linguagem, saber o quanto que ela gastou de linha para fazer aquele tecido, o tempo que ela que ela gastou na produção, o tempo que aquele material fica estocado com ela, quanto que ela precisa colocar de recurso ali para que ela possa cobrar, é importante. Sim. É importante que ela tenha essa noção. E aí, por vezes, essa formação, quando é oferecida dessa forma, o fazedor pode... Não, assim eu não quero. Mas quando você fala assim, não, eu vou te ensinar como você vai escrever o seu projeto e como você vai prestar conta do seu projeto. Ali, você chama ele para a parte da formação e começa a demonstrar a importância desse processo de formação. É óbvio que gerir muito recurso, né, operacionalizar a PNAB com mais recursos é mais simples do que operacionalizar a PNAB com 70 mil, 30 mil, que é a realidade que muitos municípios acabam recebendo. Mas é necessário. É necessário esse pequeno trabalho. Mais preparado, inclusive. Sendo menos, você tem que estar mais... Quando sendo muito também, você tem que estar muito preparado. Então, por exemplo, chamar a população e, assim, uma demanda que uma vez conversando com alguns gestores surgiu. Poxa, Léo, a gente quer fazer o restauro da casa X, que é importante para o município. Mas a população, isso não aparece na escuta. Às vezes não vai aparecer na escuta. Às vezes tem que mostrar. Porque as pessoas, às vezes, nem sabem que a PNAB pode ser para isso. Sim. Entendeu? Então, às vezes, apresentar um plano de gestão e receber a aprovação da população é mais importante do que só ouvir a população. Sim. Apresentar a comida e a pessoa comer, às vezes é melhor do que a pessoa gritar para você que está com fome. Ou junto, né? Ou junto. Ou as duas coisas. E é um trabalho... Colocar a prova é colocar no sentido de, gente, a gestão sentou e pensou nisso. O que vocês acham? Não, aqui pode ser assim, aqui pode ser assim. E antes de apresentar, explicar o valor de cada coisa daquela que você está colocando dentro do seu plano de ação. Isso que a gente está falando é o nosso plano de ação, que a gente vai lá no Cult BR agora, antigamente no Transfere Gov, e sobe dizendo o que a gente vai fazer, cada linha que a gente vai atuar com a PNAB, que depois a gente tem que subir as escutas públicas que nós realizamos, as atas das reuniões, a ata do conselho quando tem conselho. Quem não tem conselho, por favor, comece a se formalizar. O recurso da PNAB, os 5%, também podem ser utilizados para esse trabalho de criação do seu sistema, do seu CPF da cultura. Então, quem não tem conselho, quem não tem fundo... Quem não começa, por favor, a trabalhar isso, porque depois de 2027, quem não tiver fundo estadual de cultura, por exemplo, não recebe PNAB. PNAB já não vai mais receber. É uma janela de oportunidade que está surgindo, exato, né? Aliás, exato. Que já surgiu. Exatamente. Que está em processo, né? E que a gente fica pensando assim, em cima de tudo que você está falando, Léo. A gente tem uma dimensão de formação e qualificação do gestor público de cultura, do técnico cultural, que está junto desse gestor, dos empreendedores e profissionais de cultura dos municípios, que são os fazedores, que estão nos territórios, e de entender, dentro desse processo, essa sistemática de relacionamento, né? Que não é feita de uma forma aleatória, que não é uma escuta só porque eu conheço fulano ou cicrano, mas que eu crio um canal de comunicação, eu estabeleço reuniões periódicas, eu defino eixos
de discussão, que são prioritários dentro de uma política, né? Então, tudo isso vai sendo construído e é um processo coletivo, né? É um processo coletivo fundamental. Eu acho que a secretaria, assim, ouvindo tudo que você está falando, ela tem esse papel de liderança, né? Por ser uma secretaria de Estado, de ser mobilizadora, de ter uma estrutura realmente bem mais forte, né, com relação aos municípios, mas os municípios também têm que assumir um protagonismo, né, e entender que, mesmo em territórios mais frágeis, é importante ter uma atitude e uma qualificação que vai ser transformadora naquela região. Né? Eu entendo muito esse curso, né, que está sendo realizado pela Secretaria, com a parceria do Senac Rio, como digamos, esse braço que está dando acesso a uma rede de conteúdos e de articulações entre municípios, né? A gente fala dos municípios individualmente, né? Mas cada macro-região do estado do Rio pode se constituir enquanto consórcio. Existem consórcios? Existe, inclusive a PNAB permite que o recebimento seja por consórcio. No caso do Rio, a gente não teve, todos os municípios se inscreveram individualmente. Mas existe essa possibilidade do consórcio, sim. Vocês estimulam essa possibilidade? Porque tem regiões que talvez uma lógica de 5 municípios juntos, que trabalham dentro de uma lógica muito parecida, de identidades culturais muito próximas, possam gerar circuitos culturais. Sim, sim. Entre essas cidades, né? O trabalho coletivo dos municípios é orientado, é demonstrado e é incentivado. Eu não posso te falar, não, teve uma orientação para a inscrição de consórcios. Isso realmente a gente tratou da questão de cada município, sim, até pelas relações da relação que aquele município tem com a sua sociedade e do tempo sem recurso. Né? O tempo que a gente veio sem ter um fomento e aquilo, necessidade, às vezes, de estruturar localmente. O coletivo ajuda, os grupos ajudam, mas eu acho que você trabalha melhor em grupo quando você já se resolveu. Sim. Então, eu acho que essa construção municipal, ela é muito importante. Esse trabalho interno do município, esse fortalecimento interno do município, ele é muito importante. Concordo plenamente com o que você falou sobre se é um lugar, é um lugar difícil, é pouco recurso. A dificuldade é maior e a importância de se fortalecer é maior, para saber como que consegue outras fontes, como que utiliza aquilo dali para que a PNAB não seja só um recorte bom dentro da nossa história da cultura. Uhum. Eu acho que um dos principais legados que o gestor precisa ter é: a minha gestão é importante. É importante, sim, óbvio, a gente tem toda a questão política por trás. Eu preciso entregar um bom trabalho, mas que o meu trabalho não seja reconhecido só como um período bom. Que ele seja reconhecido como um momento de transformação local. E de legado. E de legado. Eu acho que isso é a principal visão que esse gestor que está ali nesse momento tão importante, historicamente, o gestor que está executando a política nacional de Aldir Blanc no seu município, ele vai ser historicamente reconhecido porque é uma coisa que está vindo para mudar a história do Brasil. Assim como os primeiros gestores dos pontos de cultura são aquelas políticas que a gente enxerga continuidade nela. Uhum. A gente tem uma questão ali na PNAB que o recurso não é eterno, ela nasce com um valor específico e esse valor não há previsão legal ainda de substituição, mas esse trabalho, até mesmo para a gente pensar num recurso continuado, ele precisa ter um campo fortalecido. Sim. Ele tem que comprovar que funciona. Ele tem que comprovar que funciona. Ele não pode colocar o recurso e ano que vem morrer. Por isso que a execução é importante. Por isso que a execução e a construção da política é importante. A construção da política não da PNAB, a construção da política cultural, da sua política cultural, ela é importante. Sim. Por isso que é importante você ter um conselho forte, por isso que é importante você ter um fundo de cultura
que consiga se alimentar, que consiga viver por si, para a gente... E se pensar estrategicamente, né, com Sim, planos. Sim, Né? construir Isso é o plano de fundamental. cultura. O plano O municipal, plano municipal de cultura é o que dá o fundamental. caminho, é o que dá o norte para a gestão. Sim. É muito legal fazer conferência, é muito legal fazer reunião, mas se a conferência morrer na conferência, se a reunião do conselho morrer na reunião do conselho, ela não tem por que existir. Sim. A conferência é importante porque dali saem os marcos que vão construir o plano, que você vai ter um legado, que você vai construir, que se você sair, que se aquele secretário ou aquela secretária sair por algum motivo, o próximo, quando sentar naquela cadeira, ele não pode tirar as ideias do que ele quiser executar. Existe um plano para ele poder seguir, Sim. que foi construído com a sociedade civil, sabe? E aí isso fortalece a necessidade do financiamento do sistema. Ter o recurso que garanta a execução desse plano. Então você não vai pedir o recurso para o show da praça, para aquele show específico. Você vai pedir o recurso para seguir e para executar um plano que foi construído dentro de uma lógica de participação social. Então isso é muito importante. E os municípios estão entrando, na verdade, em 2026, né, que é o ano que esse curso é inaugurado, né, que esses grupos estão sendo formados. A gente está falando do segundo ano de gestão dos municípios. A gente tem tempo, né, que os municípios estão em tempo de, né? A gente não está falando de uma reta final dos municípios, mas de um momento onde ali eles passam a segunda, se a gente pensar em termos de alavancagem, porque o primeiro ano da gestão é sempre um primeiro ano de reconhecimento. Se for uma gestão de continuidade, é um pouco mais simples. Se é uma gestão nova, vai ter que fazer o reconhecimento do espaço, do território, enfim, para poder E a gestão, mesmo a gestão que continuou, passou por um processo de eleição, que é sempre um processo de reorganização. De reorganização. Sim. E aí a gente está num momento também histórico, por quê? A LAB foi executada no ano de mudança nos municípios. A Lei Paulo Gustavo também. O primeiro ciclo da PNAB também. Uhum. Então, é um momento realmente... O tempo está a favor, O tempo está a favor do município. Para o Estado, nem tanto. É verdade. Mas para os municípios... Mas a lei está garantida. A lei está garantida. A lei está garantida. Tá garantida. Mas para os municípios é um momento muito importante. Sim. De construir. O segundo ano é o ano de construção. Total. E é isso. É pensar nessa... Olhar a política Aldir Blanc com esse olhar do caminho para. Sim. Ela não termina nela. Ela é o caminho para a construção. Ela é o caminho para o fortalecimento da cultura. Ela é o caminho para o financiamento continuado da cultura. Ela não termina naquele ciclo. Sim. E assim, a gente tem agora na PNAB um mecanismo que foi criado pelo governo federal por conta das necessidades da execução. É uma necessidade de execução. Uhum. O primeiro ciclo da PNAB, por questões históricas, por muitos lugares estarem executando Lei Paulo Gustavo, ele ficou quase um ano parado ali na conta dos municípios e dos estados, porque estava terminando as execuções anteriores. Então, foi criado ali um mecanismo, até mesmo para garantir a transferência do recurso para a cultura dentro da guerra, que é lutar por recursos. Porque por mais que a lei fale dos 15 bilhões, né, os 3 bilhões anuais, ela tem um até 3 bilhões anuais ali, anualmente. E esse até, ele entra na guerra do Congresso, por muitas vezes. É a lei orçamentária, né? E aí entra a lei Vem orçamentária. a LOA, a famosa. Que foi o nosso problema no início do ano. Então, esse início desse ano foi muito, muito conturbado politicamente no sentido da PNAB, porque a gente teve um corte Sim. da PNAB e o governo federal deu a garantia de que faria o repasse dos recursos, mas agora tem a garantia da transferência dos recursos, mas você tem os 60% que os municípios e estados precisam bater de execução para poder garantir o recurso do segundo ciclo. O que é muito importante ser passado para os municípios não bater os 60% não significa que você perdeu o recurso do próximo ciclo. O que acontece é que você não vai recebê-lo
Mas como você aderiu à política, você tem direito àquele recurso na próxima verificação. Quando forem verificar novamente, vão identificar que você gastou mais de 60% do recurso que você recebeu antes e você vai receber um novo ciclo do recurso. Então, os municípios do Rio de Janeiro que aderiram a um plano de ação agora esse ano Tem essa obrigatoriedade. tem que 4 cumprir. ciclos de recurso para receber, batendo os 60% anuais. Ele recebe o segundo garantido, o terceiro, mas ele garante os 4 ciclos. Os 4 ciclos dos recursos estão garantidos, executando 60%, não executando. Óbvio que o ideal é a execução para você conseguir construir, para não ter nada interrompido, né? Por exemplo, você faz um projeto de restauro. Você vai fazer um restauro de um equipamento cultural. Você faz uma projeção de gastos. Às vezes você já conta com o segundo ciclo para complementar. Se você não bateu e não vai receber o ciclo, você deu um problema ali na sua construção daquele programa. E aí, de onde é que vem o recurso? Então, ter a continuidade facilita na sua organização de gestão. Essencial. E aí a gente integra o que a gente estava falando antes, que vem muito da sua fala, que eu preciso de ter um plano, eu preciso de um plano que espelhe programas, que contém projetos, né? Então, o projeto, ele é uma dimensão, digamos, unitária ali dentro, né? E ele não tem sentido em si mesmo. Mas dentro de um conjunto de ações que compõem um programa, ele tem um impacto de médio e longo prazo no município. Isso pode ser realmente transformador, como você está falando, né? E gerador desse processo. Eu vejo muito esse curso, né? Bom, sou professora, mas não é só porque eu sou professora que eu gosto de cursos. Eu acho que o curso é um lugar de... os cursos são hubs, né? Eu vejo muitos cursos como espaços de encontro e de formação de redes. E eu sei que esse curso ele vai caminhando pelo estado do Rio de Janeiro em macro-regiões com representantes de municípios daquelas regiões específicas. Então, eu vou me encontrar com o prefeito, com o secretário ou com o técnico de municípios vizinhos. E ali pode ser um espaço não só de conteúdos, de qualificação de conteúdos para pensar os seus projetos e pensar as suas políticas, mas de pensar articulações entre os municípios. Não necessariamente com um consórcio formalizado, que daí exige mais tempo, mas numa lógica de pensar uma atratividade para um território que pode trabalhar o turismo cultural relacionado aos seus ativos culturais. Eu tenho aqui, você falou dos festejos juninos, né? Então, eu tenho o período dos festejos juninos e como é que isso pode gerar uma atração para aquela região. De público, de visitantes, de uma movimentação que não só celebra a identidade daquele lugar, mas também deixa recurso. Além do recurso da PNAB, mas de visitantes. Eu acho que esse dado foi explicitamente, foi muito divulgado, mas um dado muito interessante. E aí é um pouco do que nós realizamos com o nosso 5% da PNAB. A gente contratou a Fundação Getúlio Vargas para ser parceira nesse processo, além da parte de pareceristas digitais, de auxiliar a gente em todo o processo burocrático, que é a execução da PNAB, a gente tem a Fundação realizando pesquisa. Então, a gente conseguiu, junto à Fundação, demonstrar que na execução da Lei Paulo Gustavo, e aí você tem um público do audiovisual específico, que é uma coisa mais... que é uma indústria, de fato, né? O audiovisual Sim. É um modelo para muitas áreas, que a cada R$1 posto de um projeto cultural, ele rodava no Estado, ele girava economicamente R$6,51. Uhum. então o efeito multiplicador, isso é um impacto, exato, isso é um impacto absurdo. Okay. Você tem a pessoa que vai até assistir o espetáculo, você tem o motorista, você tem a gasolina, você tem a borracha do pneu. E um outro ponto importante que esse estudo trouxe é que a cultura é uma das únicas áreas que conversa com todas as áreas econômicas. Sim. Ela conversa desde o petróleo e gás até a carne, a alimentação. Então, ela conversa com todas as áreas econômicas. Então, a gente tem uma potência muito grande nas nossas mãos. A gente precisa se apropriar desses dados. Os secretários precisam se apropriar dos dados da cultura
para ter argumento para conversar e para sentar com o secretário de Fazenda, com o prefeito e falar, ó, isso aqui que a gente está fazendo não é uma coisa só de entretenimento. Esse entretenimento Não é só a festa. não é só a muito festa, mais do que não isso. é a festa do município, não é a festa, não é o samba na praça, é uma coisa maior. É isso também. É isso também, óbvio, não. É isso também, porque também. A gente precisa. Exato, mas é É o mobilizador que de faz, vários outros mas ele setores. tem uma outra coisa que isso aqui é isso traz valor financeiro também. Além de todo o valor o turístico, por muitas vezes as pessoas já ligam diretamente, né, à cultura turismo, e aí eu tenho algumas questões, porque a cultura não pode ser feita para o turista, a cultura é feita para a população, o turista é um plus, é um a mais daquilo dali, mas ela não pode existir por conta do turista. O turismo é consequência. O turismo é uma consequência, né, da cultura. de uma É isso que ele ação precisa bem ser visto. estruturada. Exatamente. O turismo é consequência de uma cultura fortalecida e de uma comunidade, uma sociedade que vivencia a sua cultura, que vivencia as suas práticas culturais. Agora, ela não pode ser feita para o turista. Da mesma forma que a economia gira de forma secundária também. A cultura vai existir de qualquer forma. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a cultura vai existir. A cultura vai acontecer. E ela vai gerar economia, porque é uma consequência dela. Agora, mas a gestão pode... né, para sair dessa precarização. É isso, a gestão pode enxergar essa consequência e observar os caminhos a potencializar isso, ou deixar correr da forma como historicamente foi e que acaba que não constrói. Gente, se você parar para pensar, a parte de formalização, até imposto arrecada mais para a gestão, sabe? Pensando na parte de gestão, formalizando até a parte de impostos, Quando a gente pensa os 4 bilhões do carnaval, né? Sempre sim, é uma coisa muito impressionante, né? Porque é um recurso que circula na economia e gera imposto, né? Então, todo papo bom tem uma hora que tem que caminhar para o final, né? Léo, tanta coisa, né, que a gente tem do campo da cultura e tantos aspectos que precisam ser aprofundados. Eu acho que esse momento nosso aqui está sendo incrível. Eu também estou sempre aprendendo, eu estudo, trabalho, enfim. Você também, a gente está sempre trocando e crescendo juntos. O que eu mais gosto é de conversar e fazer escuta no interior. É o momento que mais me engrandece, assim. É o que dá sentido, exatamente, né? É o que dá sentido porque você vê o impacto do seu trabalho que sai do gabinete, chega no campo e vê a repercussão de tudo que está sendo feito, né? E um projeto de qualificação de gestores tem esse propósito, né? Essa missão realmente de chegar em todo o estado, em gerar mudanças de mentalidade, de ampliar, né, a compreensão do mundo, que o mundo pode estar num município bem pequenininho, mas que ali está tudo, né? Ali está tudo, e que pode ser trabalhado, que pode ser fortalecido sempre em rede. Eu só acredito no coletivo também. No coletivo, seja institucionalmente falando, na hora que você falar, tem uma política nacional que passa pelo Estado, que chega nos municípios, que vai até a sociedade, mas que isso tudo tem que ser trabalhado coletivamente, né? Então, para a gente fechar, né, Léo, assim, o que você gostaria de colocar como dicas principais, assim, o que você acredita que esse curso pode deixar para esses gestores municipais de cultura, que possa ser transformador da realidade dos seus territórios? Aproveitar a oportunidade que o curso traz para você formalizar aquilo que você sabe. Eu acho que um ponto muito importante é que a secretaria não busca ensinar no sentido de... A ideia é formalizar aquilo que você sabe. É como que você coloca em prática aquilo que você já quer fazer. A gente sabe que o gestor quer. A gente sabe que o gestor não quer ficar só pagando edital. A gente sabe que ele quer construir o legado, que é aquilo que a gente está conversando aqui desde o início. Então, aproveitar o curso para esse processo. Aproveitar o curso para entender como que você
constrói um orçamento da sua secretaria, como que você faz o planejamento da sua secretaria, como que você faz o planejamento de gestão, que a gente sabe que existem realidades diversas, existem realidades que você vai conversar sobre isso, não com uma equipe, você vai conversar sobre isso com o seu colega ali do lado, que é aquele seu braço direito, que a sua secretaria tem você, ele mais um, com o seu trio. Mas conseguir dividir, conseguir facilitar esse processo de construção, né? Então eu acho que o curso vai facilitar esse processo. Eu acho que enxergar esse curso como um facilitador da construção da sua gestão e da construção do seu legado. Uma coisa que eu gostaria muito de trazer para cá, que eu tenho tentado falar isso algumas vezes, muitos municípios elogiam a nossa política de descentralização de recurso, que é uma obrigatoriedade do nosso sistema de cultura. Todo o financiamento do edital que a gente lança, por exemplo, a gente tem que garantir pelo menos 60% do recurso para o interior. E aí, uma questão, né? O interior, pela nossa Lei 7035, que é a nossa lei do sistema, ele é tudo que não é capital. Só que a gente sabe que o interior não é só tudo que não é capital. A gente tem grandes metrópoles fora da capital, dentro do Rio de Janeiro. Então, como tornar isso um pouco mais acessível? Então, a gente, lá na Secretaria, pensou em várias coisas, em como fazer esse processo de centralização e tudo. Foi um trabalho árduo de pensar em como fazer. Chegamos em alguns mecanismos e a gente ainda não está com isso totalmente fechado. Mas pensa nisso também dentro do seu município. Se você acha que é um trabalho legal da Secretaria descentralizar o recurso, pensa em como você vai descentralizar essa política dentro da sua secretaria. Como que você vai levar essa presença pública da Secretaria Municipal para além daquele centro, para além daqueles fazedores de sempre. Como que você vai atingir o contador de história que está na escola, no distrito mais longínquo, que às vezes você não tem o contato com ele. Aproveitar que o município tem uma diferença territorial um pouco menor, mas a gente sabe que tem municípios muito grandes, mas tem uma distância territorial um pouco menor, para entender essas regiões do seu município, para fazer uma política pensada também dentro desse município. O governo federal faz isso na redistribuição dos recursos da PNAB, o Estado busca fazer isso com os seus contemplados dos seus editais, nas mais diversas áreas de sua atuação. Tenta fazer isso dentro do seu município também. Qual é a sua região mais periférica, com mais dificuldade de acessar a política? Como que você vai chegar nela? Como que você vai beneficiar essa região? Como que você vai mudar a vida daquelas pessoas dentro da sua secretaria? E o curso pode ajudar você a pensar formas de construção política que facilitem o seu legado. Acho que o legado foi uma palavra bem bacana da nossa conversa e eu acho que eu gostaria de fechar com isso. Formas de construir o seu legado. Muito bom, Léo. Léo, te agradeço muito, né, a parceria aqui, a troca, né, o tanto de informação que você trouxe, que é tão importante para o Estado. E é isso, vamos construir, né, vamos fazer esse trabalho juntos. Eu acho que o curso ele só começou, né, a gente está gravando um videocast, mas a gente sabe que vai estar em pleno processo de construção, com muito debate, com muita ampliação de consciência, com muitas oportunidades de crescimento e de reformulação de políticas, né? Então, agradeço a sua presença. Eu que te agradeço imensamente, a toda a equipe do Senac. A Secretaria está à disposição de todos vocês. Estamos lá, somos parceiros, portas escancaradas, mais do que abertas, e 4 anos aí de PNAB. Vamos junto, muito mais que PNAB. O que vocês precisarem, vocês sabem que a Secretaria está à disposição de vocês. É isso, gente. Obrigada. Até a próxima.